Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo sobre transportes, né? Então, a gente no primeiro vídeo começou a introduzir as questões, falar de alguns desafios da gestão de transportes. Então, agora a gente vai falar de alguns tipos de decisões no que diz respeito a transportes, né? Então, você pode dizer que existem algumas decisões de curto prazo, que o gestor ali que está gerindo, enfim, aquelas entregas, vai ter que tomar. Consolidação de carga, né? Pode parecer, a grosso modo, se você não está muito por dentro, uma decisão fácil. Ora, Pedro, claro que eu vou consolidar carga, né, para poder ganhar mais dinheiro relativamente. Agora, isso não é tão fácil, porque muitas vezes você não tem pedido suficiente. E aí, você vai ficar esperando? Vai deixar o seu cliente sem a carga naquele horário que ele precisa? Isso é uma decisão que às vezes é complexa, vai depender muito do cliente, vai depender muito da sua estratégia de negócio, se você tem margem suficiente para poder, enfim, manobrar esse tipo de decisão, beleza? Então, esse tipo de decisão também muitas vezes vai ter que ser tomado ali de acordo com não o feeling, né? Mas assim, as prioridades do dia a dia, né? Se você sente ali que aquele cliente você já vacilou com ele algumas vezes e de repente você está precisando fazer alguma coisa diferenciada para manter ele com você. Então, é uma decisão ali bem sensível muitas vezes. Questão de roteirização, né? A roteirização, mais do que curto prazo, muitas vezes a gente pode considerar que é uma decisão em tempo real ali. Você pode ter os roteirizadores que vão frequentemente alimentando a cabine ali do transporte, né? Do caminhoneiro, de quem está fazendo a entrega, e informando possíveis mudanças de rota, possíveis mudanças de caminho. Você tem a parte de monitoramento também. Serviço, roubos, custos, avarias, entre outros. Tem decisões que você pode considerar mais de médio prazo, como programação de distribuição, segmentação de áreas de entrega, regras de consolidação, né, macro regras, programação de retirada, sinergia entre o inbound e o outbound dentro do centro de distribuição, seleção, contratação e gestão do relacionamento de transportadores, dimensionamento da frota, gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é vago, né? Porque aí você pode ter tanto no curto prazo algumas ações, no médio, uma estratégia mais de longo prazo também. Então é um pouco permeável, né? Sistema de monitoramento e manutenção da frota. E de longo prazo, você pode ter análise de rede logística, onde você vai ter CD, que clientes você vai tentar atender, seleção de modais. Muitas vezes o modal que você vai selecionar é aquele único que tem disponível, e se tratando de Brasil, muitas vezes ele é o rodoviário, você não vai ter muitas outras opções. Propriedade dos ativos, definição da organização. E aí, pessoal, a gente começa a falar um pouquinho dos modais de transporte. Então, na logística, nos negócios, de uma maneira em geral, você vai ter sempre essa balança, esse trade-off, esse dilema entre custo e nível de serviço. Talvez na logística seja o dilema mais clássico, né? E eu gosto de dizer nas aulas que esse trade-off muitas vezes ele acaba caminhando para um fim, porque você basicamente tem que ter os dois. É muito difícil, dado todos aqueles elementos que a gente viu no início da aula anterior, mercados internacionais, clientes bem informados. Cara, os clientes não, mesmo pagando barato, eles não estão aceitando um nível de serviço inferior. Então vai pedir uma coisa mesmo baratinha na Shopee e tal, e vem com defeito. Cara, o cliente vai avaliar mal, vai deixar de comprar, vai reclamar. Então, tem que ter os dois, não tem jeito. Você tem que ter um nível de serviço dentro do que você se propõe, isso é muito importante, tá? Dentro do contrato, subjetivo ou não, que está assinado com o cliente, você tem que cumprir aquele nível de serviço, ponto. E
O custo também tem que ser o menor possível sempre para você conseguir ter alguma margem. Então, é muito importante esse entendimento, tá, pessoal? Então, em linhas gerais, antes de entrar em cada modal, a gente começa falando um pouquinho, por exemplo, esse gráfico aqui eu acho bem emblemático, tá? Apesar dele ser relativamente antigo, né? Tem 10 anos, esse cenário ele não mudou muito, tá, pessoal? E por que ele é bem preocupante, né? Ora, a gente vê aqui num quadrante inferior direito países com alguma característica, né? Estados Unidos, China, Canadá e Rússia. Vamos lá. Quais características desses países, pessoal? Ora, são países com uma extensão territorial muito grande, né? E, em virtude disso, o que acontece? Eles estão posicionados ali mais ou menos no mesmo quadrante. E aí, qual a característica desse quadrante, pessoal? Vamos ver aqui. Ora, um relativo baixo percentual de uso do modal rodoviário e de 40% para mais, né? A China que está mais ou menos ali no 40%, então a gente pode dizer que um alto uso do modal ferroviário, o que faz muito sentido realmente para países de dimensão continental. Você vai usar para grandes distâncias o modal ferroviário. Você vai deixar idealmente o rodoviário para quê? Para operar a última milha. Esse seria o cenário ideal. Outro ponto aí importante de análise: a área do círculo representa a utilização do modal aquaviário, ou seja, as bolinhas ali, né, as circunferências maiores, significa o quê? Que utilizam mais o modal aquaviário. Então, para países grandes, grande extensão territorial, também vai fazer sentido, né? Países com uma costa muito grande, né, que você pode usar o transporte marítimo, por exemplo. Então, você vê que é uma característica desses países também. Vamos lá. No outro quadrante, que fica no canto superior esquerdo, a gente vê países de alguma característica também semelhante. Vamos lá. Hungria, Bélgica, Dinamarca, França e Alemanha. Qual a característica desses países, pessoal? Bom, comparados aos do primeiro quadrante, uma extensão territorial muito menor. Em virtude disso, faz sentido um alto percentual de uso de modal rodoviário e um baixo percentual de uso de modal ferroviário. A gente vê que também são circunferências menores, portanto, um baixo uso de modal aquaviário, o que faz total sentido, visto o perfil desses países. Pessoal, o que está estranho nesse quadrante é o Brasil estar posicionado nele, né? O Brasil era para estar deslocado para esse quadrante inferior direito. Era para ter um altíssimo uso de modal ferroviário, talvez seria para ser, bom, não sou tão bom em geografia assim, mas muito provavelmente era para ser um dos maiores, se não a maior circunferência de todas, dado o potencial aquaviário do Brasil, o tamanho da costa do Brasil, que possibilita um transporte de cabotagem, você tem uma quantidade grande de rios navegáveis também, uma altíssima, uma grande extensão continental, o que deveria ter, enfim, né, motivar um uso de modal ferroviário muito grande, e o uso de modal rodoviário deveria ficar ali só para a última milha realmente, né? Então a gente vê como realmente a logística do Brasil precisa de muitas melhorias para você conseguir mudar esse perfil. Isso você não faz rápido, né? Investimentos em logística são muito complexos, porque primeiro não dá voto, né? Dificilmente aparece para o grande público que você está melhorando a infraestrutura. São coisas muito demoradas, né? Você melhorar o traçado de uma estrada, como estão fazendo, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, né? No trecho da Serra das Araras, que é um trecho muito crítico, aquela descida, né? De quem vem de São Paulo no sentido Rio.
Então, quer dizer, é um trecho que dá muitos acidentes, é muito sinuoso, com uma velocidade muito baixa, caminhão ali frequentemente vira e interdita a estrada. Então, é muito sensível essa questão, pessoal. Muito difícil. Você teria que ter um plano de muito longo prazo para o Brasil, um plano diretor logístico de 50 anos, para que você conseguisse investir e gerar essas melhorias, beleza? Alguns gráficos aqui importantes também de emissões de CO2, até porque maior uso de modal ferroviário e modal aquaviário, você naturalmente reduz as emissões de CO2 também, pessoal, como os gráficos aí ajudam a falar também, tá? Esse gráfico aqui da esquerda também ele é muito importante, né? Porque ele justamente ele traz o tipo de modal que você deveria usar em função da distância percorrida. Então, a gente vê que realmente a rodovia ela é mais barata para até 300 quilômetros nesse gráfico. Justamente, né? Se você tem uma distância relativamente pequena, o rodoviário é mais prático, você não vai ter todo aquele trabalho, né? Enfim, de manuseio de carga que você vai ter num terminal rodoviário, num porto, né? Então, aí você usa a rodovia. A partir de 300 quilômetros, a gente vê que a ferrovia começa a destacar um pouco. E aí no gráfico, a gente percebe também que a partir ali mais ou menos de 800 quilômetros, a aquavia passa a ser a mais barata, a mais eficiente de todas, né? Bastante interessante também esse gráfico, beleza, pessoal? Você tem o conceito de intermodalidade, né? Que, na verdade, a grande diferença entre intermodalidade e multimodalidade é a questão documental, né? No caso da multimodalidade, você tem a figura do OTM, que funciona com a emissão de um único documento, né? O OTM ele vai ser esse operador de transporte multimodal, ou seja, você vai contratar alguém que vai ser responsável por fazer todas essas mudanças, documentação, enfim, redistribuição da carga. Então, o OTM ele vai fazer toda essa questão da multimodalidade. Beleza, pessoal? Você tem o conceito de sincromodalidade, que seria a concepção de todos os modais em um só sistema integrado, né? Ou você pode dizer que é o correto gerenciamento da infraestrutura, serviço e transporte de modo integrado e sincronizado. A sincromodalidade tem como caminho natural os transportes unimodal, intermodal e multimodal, e o sistema sincronizado de transportes que culminará no longo prazo nos corredores sincronizados inteligentes, beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos modais agora, né? O ferroviário, por exemplo, ele acaba sendo adequado para movimentações de alta tonelagem em grandes distâncias, né? Então você tem aí cargas típicas, commodities, né? Minério, grãos, fertilizantes, né? Produtos que já são de baixo valor agregado. Então, o ideal é que você use ali, são pesados, né? Você precisa de alta tonelagem do transporte desses produtos. Então, o ideal realmente é o ferroviário. E claro, quando você vai exportar, você vai usar o aquaviário, beleza? Rodoviário, adequado para pequenos e médios volumes, em baixas e médias distâncias. Já falamos aqui, última milha. Produtos de maior valor agregado. Coleta e entrega fragmentadas e serviço de porta a porta. Cargas típicas, você já vai ter ali industrializados de alto e médio valor agregado. Beleza? Um dado interessante aqui também, que a gente ainda que o artigo ainda chama do mito do rodoviarismo brasileiro, né? Que a gente vê que curioso, o Japão, que é um país que tem tsunami, muito terremoto, muita área montanhosa, mesmo assim, você vê que ele consegue ser muito mais denso em termos de rodovias do que o Brasil. Claro, ele tem uma extensão territorial menor, isso nesse sentido gera uma facilidade. Agora, a gente vê que caso, né, tivesse sido uma opção, né, gerencial estratégica do Brasil optar pelo modal rodoviário,
porque, na verdade, a gente sabe no Brasil que, cara, nada é muito planejado, né? Infelizmente, as coisas vão sendo feitas, cada governo faz do seu, o outro não continua, né? E resultado disso é que o Brasil é majoritariamente, né, um país aí que usa muito do transporte rodoviário. E a gente vê que para tomar essa decisão, ele deveria ser muito mais denso em termos de rodovias. Então, a gente vê que o Brasil possui cerca de 180 quilômetros de rodovias para cada 1.000 quilômetros quadrados de extensão territorial, enquanto que o Japão possui mais de 3.000 quilômetros, pessoal, para cada 1.000 quilômetros quadrados, beleza? Bom, um tipo clássico de transporte que a gente tem dentro do modal rodoviário é o que é chamado de Milk Run, que faz uma analogia com o transporte e entrega de leite, justamente, né? Antigamente se entregava o leite ali porta a porta, vinha o caminhão leiteiro e o que ele fazia? Deixava as garrafinhas de leite, uma em cada casa, e ia também retirando aquelas garrafinhas vazias, né? Então, é alguma coisa mais ou menos parecida nesse sentido. Você tem a abordagem tradicional, chamada de Plant Hub, que basicamente um caminhão por dia, vai do fornecedor para o cliente e volta, enquanto o Milk Run, você tenta planejar o quê? Que esse caminhão ele passe por vários fornecedores e faça a entrega para o cliente, beleza? Então é uma grande diferença. Quando há muitos fornecedores, de repente você consegue dividir em 2 clusters, né? Você consegue botar em 2 grupos, tá? Agora, vamos falar de maneira crítica sobre esse sistema, né, pessoal? Ele é muito sofisticado, tá? Muito mais que o Plant Hub, e justamente por isso ele requer maior esforço para implantação e manutenção, beleza? Maior coordenação entre o cliente e cada um dos fornecedores, e esse tipo de sistema, muitas vezes, ele poderá implicar maiores distâncias percorridas pelos caminhões para o atendimento do mesmo volume de materiais. Então, em função disso, é muito importante você dimensionar bem a capacidade dos veículos de entrega. Beleza? Outro problema que você tem é a questão da descarga desse caminhão, né? Por isso que você tem aí o caminhão tipo Sider sendo o veículo mais utilizado nesse tipo de operação, por permitir justamente que ele abra pela lateral dele e agilizar um pouco mais essa descarga, né? Dos materiais chamados hot materials, né? Os materiais prioritários. Então, quer dizer, os veículos convencionais, como é que faz, né? Ele abre ali a parte traseira, então ele segue a ordem do último a entrar, primeiro a sair, né? Ou o LIFO, last in, first out. O último produto que você colocou, naturalmente vai precisar sair primeiro. Se você colocou fora de ordem, você vai precisar tirar aqueles produtos, pegar o que você quer e depois rearrumar, uma ineficiência muito grande, beleza? Já esse caminhão, você percebe ali que você tem, pela abertura lateral, você consegue uma facilidade, né? Não necessariamente você vai precisar descarregar primeiro aquele produto que você botou por último. Você tem acesso a vários outros produtos que foram ali carregados, beleza? Então, onde vai ser muito difícil desse sistema funcionar, pessoal? Quando um item é necessário em múltiplas entregas ao longo do dia, fica muito difícil coordenar. Nesse caso, faz mais sentido você dedicar um veículo a eles, né? Existindo ainda a possibilidade do fornecedor manter estoque na fábrica. Quando o item é requerido esporadicamente, em pequenas quantidades, também vai ser mais difícil. Quando os fornecedores estão distantes geograficamente, imagina a dificuldade de você fazer essa corrida entre fornecedores quando eles estão muito longe geograficamente, né? Isso pode significar o caminhoneiro ficar dias na estrada, ou seja, muito complexo você organizar isso, beleza? Então, pessoal, maravilha. Se você chegou até aqui de novo, meu muito obrigado, né? Prova que o conteúdo foi útil para você. Então eu peço para contribuir deixando a sua curtida, compartilhando com outros colegas que possam gostar aqui desse vídeo. Beleza? Então a gente encerra a segunda parte. Daqui a pouquinho a gente já vai para a terceira parte em outro vídeo.
Então, queria agradecer muito vocês, muito obrigado e um grande abraço e até a próxima.